E aí, meus queridos, bom dia, boa tarde. Queridos, hoje eu quero introduzir um assunto aqui a respeito da predestinação. Eleição, um assunto bem polêmico, bem complicado. Aliás, não é complicado, ele é simples, né? Só que os homens acabaram complicando, deixando o assunto polêmico, quando na verdade ele é claro. Existem muitas pessoas, né, no passado que já ensinaram errado, passaram a ideia errado, né? Tudo culpa do sistema religioso, né? Porque vai acontecendo as divisões, vai acontecendo as contendas, né? Vai surgindo novas explicações, novas possíveis atualizações, né, dentro do texto. E aí surge essa confusão total, né? Então eu quero falar aqui primeiramente, a eleição e predestinação de forma individual e depois de forma coletiva. Ou seja, primeiro o indivíduo e depois o povo. E eu quero ser o mais simples possível, né? Hoje eu não vou ler texto, vai ser só assim um vídeo comigo aqui andando. E aí na próxima parte eu posso fazer leitura, sim. Eu quero fazer leituras, né? Aí a gente pode partir para leitura. Mas é melhor introduzir o assunto e deixar ele fixado na sua mente, né? Tirar algumas dúvidas, sabe? Para você poder mergulhar dentro do assunto e ver que tem uma beleza. Para você ver que tem uma profundidade, tem alguma coisa ali que Deus deixou. Não é por acaso, sabe? Não é para as pessoas ficar fazendo confusão. Né? Porque tudo que Deus faz é perfeito. Então vamos lá. Eleição e predestinação, né? Nós somos eleitos, o homem é eleito pela presciência de Deus, pelo pré-conhecimento. Ele conhece a pessoa. E para a gente entender essa presciência, esse pré-conhecimento de Deus, né, em profundidade, nada melhor do que ler os Salmos, por exemplo, né? Vamos pegar um verso só do Salmo 139, que Davi escreveu ali, né? Primeiramente, claro, na leitura do capítulo você vai ver que é uma profecia messiânica, né? Que tem que se cumprir em Cristo, né? Mas ela tem uma aplicação literal para o homem também, né? Diz assim, ó, o salmista falando, os teus olhos viram o meu feto. Quando eles ainda eram informes, eu não existia ainda. Mas todos os meus dias foram escritos no teu livro. Então Deus viu o feto, isto é, o homem. Então Deus viu você antes de você existir. Deus me viu antes de eu existir. Eu não existia ainda, mas ele viu e me conheceu. E por me conhecer, ele escreveu todos os meus dias no seu livro, ou no seu registro. Então todos os meus dias, todos os seus dias estão contados. Deus já sabe o que você vai fazer, Deus já sabe o que eu vou fazer. Deus sabe quais são as obras que eu vou praticar, Deus sabe quais são as suas obras. Não tem mistério nisso. E quando Deus olha na sua presciência, no futuro, ele sabe qual a escolha que eu tomei. Ele já viu em mim, você entendeu? Quais obras eu vou praticar. Então ele me elegeu. Baseado nisso, ele me elege, entendeu? Me ama. Aí ele me justifica, me salva e me glorifica. Parece simples, né? Falar assim é fácil, né? Mas é isso que a Bíblia diz. Você entendeu? Não preciso fazer rodeio para falar da eleição ou da predestinação. Porque senão eu vou fazer confusão. Porque se for começar a falar aleatoriamente, uma hora uma coisa, outra hora outra. E usa textos, muitos textos, em cima de uma coisa simples, ele se torna uma confusão. Fica difícil até para quem está falando. E a pessoa não consegue explicar. Isso que eu falei do Salmo 139, você pode pegar o exemplo, por exemplo, de Jacó e de Esaú. Paulo não fala, olha, não eram os dois gêmeos, Jacó e Esaú, ainda no ventre da mãe, sem eles ter praticado bem ou mal, sem ter feito obras, Deus já conheceu eles, amou um e aborreceu ao outro. Deus não pode ficar aborrecido com alguém sem ter motivos. Deus olhou para Jacó, antes dele nascer, e viu que Jacó era alguém que ia habitar em tendas, que iria cuidar, ia dar valor a coisas espirituais. Jacó ia cuidar de coisas espirituais e ia fazer belas escolhas na sua vida. Deus amou.
elegeu, justificou e glorificou a Jacó. Só que Esaú, Deus aborreceu, Deus ficou aborrecido, porque Deus viu as obras que Esaú praticaria no futuro. E quando ele nasce, ele já nasce agarrado, brigando ali um no calcanhar do outro. Tem toda aquela história. Então Esaú foi alguém que era o quê? Caçador. Caçador do quê? De animais? Só que antes da lei vir, era proibido caçar animais. Proibido comer carne de bicho. Deus não tinha ordenado. Alguns sim, mas a caça era ilegal. É algo que estava contrariando uma ordem de Deus. Esaú gostava de caçar, era caçador. Só que ele era primogênito. Mas ele não se interessava para isso. Tanto é que quando chegou a hora, ele trocou, ele breganhou. Quando a barriga doeu, ele breganhou. O direito da primogenitura trocou de um prato de lentilha. Deus previu isso. Deus ficou aborrecido com isso. E isso trouxe o quê? A amargura de espírito, tanto para Isaac quanto Rebeca. E Deus também, porque ele sente. Ele viu a criatura, eu que fiz, foi eu que formei. Só que ele vê no futuro aquela criatura trazendo aborrecimento para ele. Então ele aborreceu. E mais para frente se torna um reino. Vem o reino de Edom. E Deus prevê na sua ciência, no futuro, que tipo de nação que ia ser. Deus já começa a profetizar. Edom é uma nação contra Deus está irado para sempre. Por que Deus vai ficar irado para sempre contra uma nação? Porque é o tipo de homem que vai trazer aborrecimento sempre. E não vai ter, quase que não vai ter conserto. Você imaginou você ficar odiando alguém para sempre? Ainda mais Deus que não depende de tempo. Nós conseguimos visualizar. Eu fico bravo com meu irmão. Fiquei 15 anos brigado com meu irmão. Fiquei bravo, mas depois eu fiz as pazes. Fiquei 20 anos sem conversar com meu pai. Né? Mas Deus está falando que é para sempre. Será que isso é sem motivo? Claro que não, queridos. Pré-ciência, pré-conhecimento. Antever as obras mesmo antes das coisas acontecerem. Olha os reis, por exemplo. Que a vida deles foram escritas dentro da Bíblia. Todos os reis perversos, né, a maioria deles pelo menos, que Deus usou para castigar Israel, para trazer Israel de volta. Olha o chifre pequeno. Quantos detalhes nós temos? E isso foi escrito, sei lá, pelo menos há 3.000 anos atrás, as obras dele. Deus começou a falar através das profecias. Fala até da cidade de onde ele vai nascer. Deus não prevê o futuro? Agora, Deus determinou que ele fosse assim? Não. Deus já sabe que escolha que ele vai fazer no futuro. Assim como eu e você, nós temos escolhas, podemos fazer. Escolher o bem ou o mal. A realidade é uma só. Você quer ver um exemplo bem prático? É como se todos nós, no mundo, fosse uma partida de futebol. O Senhor Deus, não estou misturando as coisas, você vai entender. O Senhor Deus é o juiz. E o que está em jogo é a bola. Quando o juiz apitar, porque acabou o jogo. Aí as coisas ficam definidas. Aí a gente sabe quem perdeu e quem ganhou. Mas enquanto não termina o jogo, nada está decidido, querido. Na perspectiva humana, nada está decidido. É claro que Deus já sabe o resultado final. Ele sabe quem é perdedor e quem é ganhador. Ele sabe quem fez escolha boa e quem não fez. E quem apostatou. Tudo isso ele já sabe. Mas eu não consigo saber, entendeu? Eu não posso dizer, aquele fulano vai apostatar. Aquele fulano no futuro, determinar, não, eu posso alertá-lo. Se você continuar nesse caminho com essa visão, seu futuro você pode apostatar e perder a salvação. Se caso você não se arrependa. É o que a Bíblia fala, né? Se não se arrepender, o fim é lago de fogo. Amém, queridos? Então você vê que a eleição, ela depende então de obras, sim. Depende das obras. Deus já sabe quais são. Mas o homem não sabe. Aí entra o livre-arbítrio. Você pode escolher a obra boa ou a obra ruim. De forma coletiva agora. Eu estou num grupo do WhatsApp, do StreamYard. Lá tá o Pedro, tá o Igor, tá Wagner Omos, Wagner Nunes, Ricardo, João Vitor e mais uns 3 ou 4 que eu não me lembro o nome aqui, tá? A gente, estamos em 10 lá. Ontem eu soltei um áudio lá no grupo, né, falando, principalmente pro Pedro e pro Igor, né, que eu tinha assistido a live deles e não havia concordado com alguns pontos,
expus lá meu questionamento, falei o que eu penso, não o que eu penso, mas né, o que eu estava vendo, que não estava certo, né? E a gente conversamos ali, trocamos alguns áudios. Nos áudios que foram respondidos, né? Só que em determinado momento ali da nossa conversa no grupo, eu não estou repetindo o que o Luiz falou. Primeiro porque esse ponto que eu estou questionando com você, eu vi primeiro do que o Luiz. O Luiz tem os questionamentos dele, sim. O Luiz tem os seus argumentos, sim. Mas esses argumentos que eu estou colocando aqui são meus. Tanto é que eu falei para eles que eu iria gravar, no caso era ontem, eu ia gravar hoje eu estou gravando, né? Vou gravar e vou expor o meu questionamento, que eu entendo, sem conversar com o Luiz. Tanto é que esse vídeo aqui, o que eu vou falar aqui, o Luiz não tá sabendo, porque eu não falei, né? Ou seja, vai ser uma surpresa pro Luiz, porque a gente não conversou sobre isso. E aí vocês vão ver o que eu tô falando, eu não sei. O Luiz tem uma linha de pensamento lá. E o Luiz detectou coisas na live, na visão dele. Eu detectei coisas. Teve outras pessoas que detectou coisas. Só que ali, infelizmente, se fosse, falei para eles, se fosse para mim tomar uma decisão baseada apenas naquela live, eu não concordo com vocês. Falei para eles lá, né? Agora, se futuramente tiver outra live ou outra gravação e mudar a forma de colocar as coisas, aí pode ser que eu concorde. Falei para eles, né? Mas baseado naquela live eu não concordo. Falei no meu grupo, o pessoal do grupo que eu não concordei. Falei para eles, né? E agora eu tô gravando aqui. Eu expus minha colocação de forma introdutória, falando aqui da eleição de forma individual. E agora eu quero falar de forma coletiva, que abrange a igreja e abrange Israel, né? Ou umas comparações aqui. Então, onde você vai ver que nessas comparações, o que acontece com um tem que acontecer com o outro, né? Para não ter injustiça, para não ter acepção de pessoas e tudo mais, né? Porque o ponto que eu abordei com eles lá na live deles foi o seguinte. Lá na live foi dito que se Israel tivesse sido eleito, como Israel não cumpriu o propósito, então o fim de Israel é lago de fogo. Só que Israel está restando. Certo? Ou seja, teve uma segunda chance para Israel. Não importa como foi. Está restando e está tendo uma segunda chance para Israel. Do jeito que você pensar. E falar que Israel não foi eleito, na live foi falado, né? Depois no grupo não foi falado. No grupo foi explicado de forma diferente. Mas na live foi falado que Israel não foi eleito para ser rei e sacerdote. Só que o Êxodo 19 está escrito com todas as letras. Se vocês guardar minha aliança, se vocês me obedecer, dentre todos os povos, vocês vão ser propriedade exclusiva minha. Povo peculiar, nação santa, sacerdócio real. Não tem como desconectar isso e falar que Deus não elegeu Israel. Elegeu. Inclusive falando de forma coletiva, por que Deus escolheu Israel? Deus escolheu Israel dentre os povos porque por causa da presciência, por causa da sua pré-conhecimento, ele conheceu Israel antecipadamente e viu que Israel era um povo zeloso. Um povo zeloso que não iria, não todos, né, claro, em massa, é um povo pervertido, é um povo desobediente e rebelde. Mas dentro desse povo de Israel existem os remanescentes, né? Dentro da linha do tempo, da história deles, sempre houve remanescentes que foram fiéis a Deus. Esses remanescentes eram zelosos. Tanto é que o testemunho deles está por toda a Bíblia. De judeus, de israelita que foi feroz, zeloso realmente. Então eu não posso, falar que Deus escolheu Israel apenas por amor. Não, Deus escolheu porque ele viu, ele conheceu de antemão. Por isso ele elegeu. Eu escolhi porque eles são zelosos. E Paulo, da mesma forma, né? Até esqueci de falar de Paulo. Paulo foi escolhido porque ele era zeloso da lei, ele era alguém cuidadoso. Tanto é que quando ele viu, abre aspas, uma seita se levantando ali em Israel, em Jerusalém, não, tem que apedrejar, tem que matar, tem que prender, tem que acabar com a doutrina, né? Falso ensino. Paulo estava aplicando a lei que ele aprendeu. Só que ele estava na letra. E a letra manda, sim. Falso profeta, ensino contrário, né?
Então, por estar pegado à letra, ele não entendia as profecias, não tinha a revelação das profecias. Mas aí Cristo trouxe à tona. Cristo apareceu para ele se converteu, Jesus revelou para ele o significado da letra. Meu, pensa em alguém que era zeloso da letra. Agora recebe o espiritual, ou o significado da coisa. O cara arrebentou, fala a verdade. Hã? A mesma coisa os judeus da última semana. São zelosos da lei, são zelosos da letra. Só que os olhos deles vão ser abertos. Pensa nos caras que vão arrebentar quando eles se converterem. Porque eles são zelosos de natureza, entende, queridos? Então a escolha de Deus em Israel foi por causa do zelo. Ele anteviu, ele conheceu, ele viu que era um povo que era zeloso. Claro que, olhando para o mundo inteiro, as outras nações, sempre tem remanescente também fiel. Que no caso é gentil, né? O Brasil está mergulhado em idolatria, feitiçaria, macumbaria, sabe? Um monte de coisa, tá? Mas existem os remanescentes. São estrangeiros, mas são remanescentes, são fiéis e são zelosos. E Deus vai preservar, Deus vai, sabe, dar um jeitinho de ajeitar eles. Beleza? Então, de forma coletiva, né? E ainda dentro do tema, lá da live, também foi falado que não vai ter salvação na última semana, né? No passado eu já falei isso, tá? No passado eu já falei isso, e depois eu corrigi porque eu vi que tinha salvação lá na grande tribulação, que era dos judeus. Zacarias 12, não tem como falar que não está tendo salvação na grande tribulação. O Evangelho de Lucas, no capítulo 21, quando fala ali da escatologia do tempo do fim, fala o seguinte, né? Quando vir de Jerusalém sitiada de exércitos, né? E quem lê entenda, quando vê o abominável da desolação no lugar santo, eu não lembro como que está lá, mas ele fala que ali é o tempo dos gentios, né? Tempo de vingança e tempo de cumprir tudo que está escrito. E tempo de grande ira contra aquele povo, né? E é justamente naquele tempo, quando ela estiver cercada, que Zacarias está falando que os olhos de Judá vai ser aberto. Você entendeu? Ou seja, ele vai se converter naquele tempo. É naquele tempo que Judá vai ter os seus olhos abertos. Então tem salvação sim, para judeu. Mas para judeu com todas as letras. Que vai ter salvação. Tá certo? Então, o que acontece? Na colocação deles, o pessoal que sobrou para a última semana, Deus predestinou eles para serem nação que resta e ponto. Porque não vai ter salvação. E fazendo assim, fica no ar como se nós tivéssemos todo o poder, somos eleitos, e vocês, judeus que são zelosos, né? Vocês vão ser nosso escravo, tá? Vocês vão ser servo. É a única opção que tem para vocês, não tem outra. Então isso aí ficou estranho na live. Ficou estranho, não tem jeito. E também foi falado na live que não tem texto bíblico de gentil tendo uma segunda chance dentro da Bíblia, né? No caso, fora de Cristo. Então vamos ver. Os textos que falam que Deus vai juntar todas as nações contra Jerusalém são bastante, né? Minha resolução é ajuntar todas as nações contra Jerusalém. E todas essas nações que se ajuntam contra Jerusalém são nações ímpias, gentílicas e que compõem a besta, né? A besta da terra, inclusive. E a besta da terra conhece Bíblia. Não é alguém que não conhece Bíblia. No tempo da sua formação, essas pessoas que compõem essa besta da terra vão estar pregando o evangelho falso. Certo? Querem que a Jerusalém seja destruída. O que mais? Querem destruir a igreja, né? Porque a igreja é contra a besta da terra, os eleitos, né? Essas nações gentílicas, todas unânimes, né, vão querer o quê? O fim de Israel. Claro, acabar com a igreja. Porque eles querem viver uma religião onde o pecado não é proibido. Você entendeu? Eu quero servir a Deus, mas eu não quero parar de pecar. Tem essa religião? O ser humano procura, claro que procura. Se tiver uma religião aí, você não vê o mundo homossexual? Não criaram uma igreja só para homossexual? Então lá você pode casar, mulher com mulher, homem com homem. Uma religião que amorteça a minha carne aqui, que satisfaça a minha carne.
Então essas nações gentílicas, inclusive, pertencem a Edom, que é para falar dos gentios, do mundo inteiro. Ou para falar de todas as pessoas que não estão em Cristo. São filhos de Edom, Adão, você entende? São filhos de Edom. Então essas pessoas, todas elas, né, não querem um rei que proíbe elas de pecar, elas querem um rei que deixe elas pecarem. Assim como Israel no passado queria um rei como as outras nações, esses gentios querem ter um rei não como Jesus. Quer ter o nome de Jesus, quer falar de Jesus, mas não quer ter disciplina na sua vida, não quer lutar contra a carne. São pessoas assim, queridos, que é a besta da terra. Falam de Jesus, tem conhecimento? Tem. Fala do lago de fogo, fala do Apocalipse, fala de um monte de coisa, até da terra plana, inclusive. Mas não quer compromisso com a verdade. Não quer compromisso com santidade. Esse tipo de pessoas, né, são nações que vão restar. E a prova disso está lá em Ezequiel 20. Deus conheceu todos os gentios, as nações, que ia restar. E ele já viu as obras delas. Mesmo assim, elas vão restar. Agora, elas vão restar na base da força. Elas vão ser obrigadas a obedecer. Tanto é que a Bíblia fala que tem que reger com vara de ferro. São obrigatórios a ida até Jerusalém para adorar, porque se não ir, não tem chuva. Você vê que está tratando com gente rebelde, gente que não quer obedecer. Gente que tem dificuldade para obedecer. E que não quer servir a Deus. E se tiver uma oportunidade de aniquilar Deus, rapaz, na hora elas aceitam. E o Gog e Magog, segunda fase, vai estar lá no final do milênio. Para provar isso que eu estou falando. Se tiver jeito de acabar com Deus, com religião, esse negócio de santidade, rapaz, é 2 palitos. Só nós manda. Pronto. Pode pecar à vontade. Então lá no capítulo 20 de Ezequiel, inclusive eu quero corrigir mais uma vez. Eu já gravei sobre o deserto e na última gravação minha a respeito do deserto, eu falei de Ezequiel 20. Eu li Ezequiel 20, na verdade. E eu coloquei como igreja, né? Ali, sabe? O povo que vai ser ido, vai pro deserto e não é. Por isso que é bom a gente meditar sempre, né? Fazer as revisões, fazer a lição de casa. Deus começa a falar lá no início do capítulo, né? Olha, lá eu tirei vocês da terra do Egito, fiz aliança com vocês, dei lei, dei estatuto, fui limpando vocês, né? Fui eliminando os rebeldes, fui trabalhando com vocês, né? Os pais de vocês me desobedeceram, os filhos também desobedeceram. Eu queria matar eles, mas Moisés não deixou. Eu fiz um pacto, consertei, e Deus vai indo, discorrendo ali a linha do tempo, sabe? Aí chega um momento que ele começa a falar do filho já, da vinda de Cristo, a primeira vinda, já em Cristo, né? Aí ele já começa a dar detalhes, né? Aí os pecados de vocês, os dons que eu dei para vocês, né? Vocês não agiram com fidelidade comigo, vocês distorceram minhas leis, meus mandamentos, vocês fizeram coisas horrendas. Me desobedeceu, profanou meu nome, com as suas canções, com as suas cantigas, com seus sacrifícios imundos, né? Com as suas idolatrias, já para os nossos dias. E mesmo assim vocês não me dão ouvido, vocês não me obedecem, porque vocês são rebeldes. E aí Deus revela o pensamento deles. Porque os que conheceu de antemão, né? Deus conhece o homem, ele sabe já do futuro do homem. E aí ele vai falar assim, e esses, o que vos ocorre na mente, o que vocês pensam é, vocês querem ter um rei para vocês, um rei que não proíbe vocês de pecar, que vocês podem viver largamente na terra tranquilos. Mas isso não vai acontecer, porque eu hei de reinar sobre vós. Aí que está o ponto, queridos. Deus falando, eu vou reinar sobre vocês. É fato que não é igreja. Como que Deus vai falar de reinar sobre a igreja? Não vai. A igreja vai reinar com o Senhor Deus. Quem é que vai ser obrigatório a obedecer a Deus? As nações que restam. Eu vou reinar sobre vocês. E olha só os detalhes que Deus dá agora, a partir de agora. E eu vou fazer isso por amor ao meu nome. E com o braço estendido, com muita ira, vou arrancar vocês do meio das nações das quais vocês foram espalhados, por causa das suas transgressões e pecados e idolatrias. Vou tirar vocês do meio dos povos e vou levar vocês ao deserto dos povos. E ali eu vou fazer vocês andar debaixo do cajado, para se submeter à minha aliança, ao vínculo da aliança. Vou eliminar no meio de vocês os rebeldes. Como que Deus vai falar uma linguagem dessa para a igreja? E eu coloquei como igreja no vídeo, na última minha gravação sobre o deserto. Então eu estou corrigindo. É esse trecho aqui, Deus está falando com as nações que restam, porque são rebeldes.
Você acha que esse tipo de pessoa não ouviu o evangelho? Claro que ouviu. Lembra de um pouquinho antes que eu falei aqui, das nações que iam pelejar contra Jerusalém? Não são gentílicos? Sim ou não? São gentios, não são? Vão calcar os pés em Jerusalém lá durante 3 anos e meio? Então é essa galera aí que Deus está falando. Eu vou arrancar vocês do meio do povos com o braço estendido e com muita ira. Sabe como? Por meio das 2 testemunhas. As 2 testemunhas vão fazer sinais e prodígios e elas vão continuar lá. Não se arrepender de seus pecados. E lá. Chega uma hora que a água se transforma em sangue. Não chove, sabe? Começa a pesar isso. Aí alguns dessas nações, algumas pessoas dessas nacionalidades vão pôr a mão na consciência e vão dizer, peraí, o negócio tá ficando estreito, a gente vai morrer. Eu não quero morrer. Eu vou obedecer o que esses pessoal estão falando. Vamos pro deserto com eles. Lá tem água, lá tem comida, lá tem proteção. Depois, quando acabar essa guerra, que a gente não sabe quem é o bem e quem é o mal, que é essa a mentalidade deles. Eles não sabem. Como Jonas fala lá no capítulo 4, essa galera aí não sabe discernir qual que é a mão esquerda e qual que é a mão direita. Eles não sabem. Então tá tendo uma guerra espiritual, só que eles não conseguem se decidir. Não tem coragem de decidir. Tá vendo de longe, eu quero ver quem que é o vencedor ali. Pera aí, eu vou ficar vendo. O fogo tá queimando, tá faltando água, tá faltando comida, sabe? A água já virou sangue, não chove, morrendo de sede. Eu vou ver quem que vai ganhar. Quando percebe que começa a morrer gente, sabe? Fala, não, eu não vou morrer não. Eu vou com eles lá. Então vai meio que obrigado. Assim como os anjos quando entram lá em Sodoma e Gomorra na destruição para tirar Ló e sua família, o anjo tem que fazer o quê? Tem que pegar pela mão. Ô, vem aqui, meu filho. O negócio, o chicote vai estralar. Vambora, rapaz. Tem que arrastar pela mão. Porque não quer sair de dentro da cidade. Tá vendo? São gentios. Ouviram o evangelho. Pregaram, inclusive, o evangelho falso. Só que começaram a perceber. Mas não tomaram a decisão assim, por Deus. Não tomaram a decisão para não morrer de fome ou morrer de outra coisa. Eu vou com esses caras pro deserto. Lá, quem sabe eu sobrevivo, entendeu? Lá no milênio. E aí, por isso, precisa de 1000 anos para eliminar os rebeldes, inclusive. Porque vai ter maldição, vai ter morte. Por que vai ter morte? Por causa desses rebeldes. Não foi por amor. Não foi porque aceitou, porque se arrependeu. Foi por medo. É claro que dentro dessas nações gentílicas tem pessoas honestas, íntegras, realmente, que não teve oportunidade de ouvir o evangelho, teve dificuldade, não pôde fugir, precisou de ajuda das 2 testemunhas, ser conduzida para o deserto, ser protegida, vão atravessar o milênio sem desobedecer a Deus e vão entrar para a eternidade. Claro que existe gentil que vai acontecer isso. E atravessa o milênio e cai para dentro da eternidade, sem problema algum. Agora os rebeldes vão ser eliminados. Nações que restam, gentílicos. Teve segunda chance ou não teve? Se falou do evangelho, porque em algum momento teve que levantar a mão. Eu sou de Cristo. Eu pertenço ao corpo de Cristo, eu sou a igreja. Se você não vir aqui no templo, você não faz parte da igreja. Você é um desigrejado. É esse tipo de gente aí. Se você não der o dízimo, você é um filho bastardo, você não obedece. Você está roubando a Deus. É esse tipo de gente que é a nação restante. Agora você pode falar, não, mas esse tipo de gente aí nem pode ser eleito. Ué, mas falou de Bíblia, conheceu a Bíblia. Teve a sua escolha. E aí? Deus predeterminou que ela fosse assim? Claro que não, foi a escolha dela. É ela que vai decidir, até o fim, o que ela quer da vida. Mas Deus não interferiu. Então restou judeus na carne e restou nações gentílicas. Ambos tiveram segunda chance. Agora, no caso do Israel, que lá do Êxodo 19, ouviram a aliança, para rei sacerdote não cumpriu, né? Não conseguiu, pelo menos a maioria. O remanescente conseguiu. Aí restou Israel, o que cumpriu, beleza. É rei sacerdote, vai ressuscitar na primeira vinda, na primeira ressurreição. Na primeira ressurreição, beleza, vai fazer parte da igreja. O restante que não conseguiu atingir o propósito naquela época, tudo bem. Vai para o inferno porque não cumpriu o propósito, não quis obedecer, beleza. Mas a igreja é o mesmo caso. Inclusive lá na live também foi falado. Tem mais coisa, querido. Sim, é muita coisa que deixou a desejar, infelizmente, né? E não é criticando não, querido, que eu falei para eles lá no grupo. Infelizmente não fechou a conta de jeito nenhum. Foi muita confusão mental ali, sabe?
muito texto um em cima do outro, não fechou. Então, foi falado o seguinte, né? Do Israel lá da carne. Que eles não foram eleitos, o que cumpriu, beleza. Ressuscitou, e o que não cumpriu foi pro inferno, beleza. E com a igreja não pode ser dessa mesma forma? Quem conseguiu atingir, beleza, vai se ressuscitar na primeira ressurreição, claro. E quem não conseguiu? Agora, existem pessoas que não conseguiram. Porque o argumento que foi usado lá na live, para restar Israel no futuro, foi que Finéias salvou a pátria. Finéias foi lá e deu um jeito, né? De consertar a casa. Então, por causa da atitude de Finéias, Deus levou em conta isso. E aí Israel pode restar, né? Certo. Só que Finéias é israelita. Ele não é alguém fora de Israel, né? Ele é israelita. Ele também foi eleito. Então, da mesma forma, a igreja do hoje, a igreja gentílica em Cristo, está sofrendo com seus líderes. Assim como Israel do passado sofreu com seus líderes, né? Eles foram rebaixados por causa do erro deles. Deixaram Israel andar desviado e não corrigiram o erro. Não foram lá e não falaram para Israel, por aqui, não faz isso, não faz aquilo outro. Não, eles deixaram, Deus dará. Aí foi Finéias, fez aquela ação lá, né? Eliminou o rebelde, abre aspas, corrigiu o erro parcialmente. Só que uma coisa não tira a outra. A atitude de Finéias foi em corrigir uma prostituição que estava acontecendo lá na tribo dos Rubenitas, né? Só que a atitude dos levitas, dos sacerdotes levitas, perdurou até Malaquias, Deus reclamando deles, que eles não estavam colaborando com Deus, nos ensinos, nas coisas que eram para ser falada. E Deus rebaixou eles por causa disso, porque não ensinou corretamente. Agora hoje tem líder, quantos pastores estão iludindo o povo hoje? Quantas pessoas não estão sendo sofrendo na mão desses pastores aí? Com ensino errado, com idolatria, com um monte de coisa que a gente vê. Quem que é o culpado? É os líderes ou é o povo? De uma forma ou de outra, ambos são culpados, né? O povo está sendo enganado porque não conhece, né? Não busca conhecimento, não lê Bíblia, não vai atrás. E o líder porque quer enganar, quer ganhar dinheiro, tem segundas intenções. Então ambos estão sendo culpados, assim como lá em Israel, no passado. Mas Deus deu uma chance para os levitas, rebaixou eles. Por que para os gentios não pode ter uma segunda chance? A mesmo nível, vamos dizer assim, para mostrar a justiça de Deus. E para não dizer que fez acepção de pessoas. Teve misericórdia dos judeus, deixou eles restar, mas gentil não pode restar nenhum. Fazendo parte dos eleitos, sendo membros dos eleitos, não pode restar, tem que ir para o inferno. Então isso seria acepção de pessoas da parte de Deus. Deus teve misericórdia dos judeus, mas não teve misericórdia dos gentios. Não sei se vocês estão conseguindo entender, mas eu vou melhorar isso no próximo vídeo com leitura, tá? Eu quis colocar aqui porque faz parte do pacote da eleição coletiva. Elegeu Israel no passado coletivo, público, né? Mas teve segunda chance. Elegeu em Cristo hoje. Hoje tem pessoas eleitas em Cristo, como um público, como corpo. Mas e aí? Quem não cumpriu? E outra, não é só por causa da liderança que às vezes a pessoa não consegue cumprir o propósito, o seu chamado. Existem fatos e fatores que impedem a pessoa às vezes de cumprir o seu propósito. O cara recebe Jesus aqui, morre ali, sabe? Um acidente. Ou às vezes a pessoa tem dificuldade mental. Tem uma série de coisas para ser analisada. Tem pessoas que não podem andar, tem pessoas que não podem saber. Então a gente não pode fazer um pré-julgamento. Se não cumpriu o propósito, tem que ir para o inferno. Tem que analisar as coisas. E a gente não tem essa capacidade. Só essa resolução está na mão de Deus. Os seus olhos viram o meu corpo ainda informe. E nele foi escrito todas as minhas atitudes. Todos os meus dias foram escritos ali. Então todos os meus dias foram escritos no livro. E Deus sabe qual vai ser o final. Qual vai ser a resolução. E claro, as ações vão determinar isso. Você entendeu? Então cabe a Deus julgar isso. Porque a eleição não tem uma separação, assim, ó, é a eleição do Antigo Testamento e tem a eleição do Novo Testamento. Não tem isso. É uma eleição só. E a aliança é uma só também. Existe um monte de aliança, mas por causa das revelações de Deus para o ser humano, em cada ponto, em cada aliança, ele quer revelar alguma coisa.
Porque não dá para ele revelar tudo numa só aliança. Assim como não dá para falar tudo em um vídeo. E nós não temos estrutura mental para suportar tanta coisa num só momento. Então a gente tem que ir aprendendo aos poucos, gradativamente. Assunto por assunto, palavra por palavra, assim, assado. Então em cada momento a gente tem que ter uma escolha. E por falar em escolha, existe a questão, por exemplo, quando eu falei que não está nada definido. Por exemplo, eu tenho comigo que a cada vídeo do Luiz, eu tenho que fazer uma escolha. A cada vídeo que eu assisto do Igor, do Pedro, seja de quem for, eu tenho que fazer uma escolha. Em cada vídeo. Não é assim, escolher o canal de fulano, porque o fulano ensina bem. A cada momento eu tenho que fazer escolhas. Isso implica em observar, ficar atento onde é que Deus está trabalhando. Porque, por exemplo, o Igor e o Pedro, nessa live, infelizmente, eu não vi a ação de Deus ali. Eu vi uma confusão ali. Na live anterior que eles gravaram a respeito da Jerusalém terrena e Nova Jerusalém, eu vibrei, eu tremi, eu falei pra eles lá, eu gravei um áudio lá no grupo, falei, olha, essa live arrebentou, cara. Essa live, Deus desceu ali e conduziu a live. Até o Luiz cortou um pedaço do vídeo lá e colocou no canal dele. Pra vocês terem ideia. A live foi maravilhosa. Opa, Deus trabalhou ali. Não tenho dúvida. Mas nessa live aí de 3h30, eu não vi a ação do Senhor Deus ali não. Sinto muito. Falei pra eles. Entende, queridos? Então, a cada vídeo, a cada momento, você tem que fazer uma escolha. Porque somos seres humanos. Nada está decidido. Não é porque eu tenho o canal, porque eu estou ensinando aqui o A ou B, que você tem que fazer um julgamento aqui só por um vídeo que te marcou, por um vídeo que te deixou, sabe, impactado. Ah, não, esse canal é do céu, esse canal é... Não, querido. Dia por dia, querido, você tem que... É a famosa frase de Jesus, né? Viva o Evangelho, viva a sua vida um dia de cada vez. Siga Jesus um dia de cada vez. Cada dia você tem que tomar uma decisão. Assim como você toma suas decisões todo dia quando você acorda, vou trabalhar ou não vou? Vou trabalhar. Vou levantar da cama ou não vou? Vou lavar o rosto ou não vou? Vou tomar café ou não vou? Vou almoçar ou não vou? Não é assim? A vida não é de escolhas? Então, na nossa vida, conduta com Deus, a escolha é diária. A cada vídeo tem uma escolha a ser feita. Para isso tem que estar em conexão com a palavra, né? Tem que estar meditando. Não é só ouvir vídeo e não analisar nada, não ler Bíblia, não escuta Bíblia, não analisa nada. Robozinho, é assim sim, amém, amém, amém. Não é isso. Entendeu? Beleza, queridos? Finalizei aqui, ó, 50 minutos. Bateu. Chega.